presidente Lula desafiou o secretário de Estado americano Marco Rubio a montar um comitê no Brasil para apoiar o pré-candidato do PL ao Planalto, Flávio Bolsonaro. A declaração foi dada nesta segunda-feira durante evento do PDT em Brasília, que oficializou o apoio do partido à reeleição de Lula. O presidente afirmou o seguinte, abre aspas, hoje não temos um, mas vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para impor punição ao Brasil. Se o secretário de Estado americano Marco Rubio quiser vir apoiar meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque vamos derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país, fecha aspas. Na semana passada, após a confirmação do tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros, Rubio afirmou em suas redes sociais que as políticas econômicas adotadas por Lula são, abre aspas, prejudiciais tanto para os americanos quanto para os brasileiros e que ele colocou seu próprio ego acima da realização de um acordo, fechando aspas. Diante da ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil, Lula voltou a abordar a importância da defesa da soberania nacional. O presidente disse o seguinte no evento de ontem do PDT, abre aspas, temos que dizer em alto e bom som que nada é mais sagrado do que, neste momento histórico, a defesa da soberania nacional. Precisamos fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho. Este país foi criado e construído por brasileiros. Somos o que somos com 350 anos de escravidão pela matança de indígenas, mas queremos uma coisa sagrada, a soberania. Aqui nós erramos por nós acertamos por nós, e aqui ninguém diz o que vamos fazer. Aqui nós decidimos o que fazer porque isso significa a gente voltar a andar de cabeça erguida e defender a nossa soberania. O que você acha dessa fala do Lula para o secretário, Reinaldo? Correta. Primeiro, vamos lá, lembrar a picaretagem do Marco Rubio nessa declaração que ele deu contra o Lula. Daqui a pouco nós vamos tratar aqui da tarifação contra o Canadá. O Canadá sofreu uma tarifação superior à do Brasil, não é? Mais grave do que a do Brasil. E, no entanto, o Canadá não é governado pelo Lula. Portanto, a história de que, olha, nós estamos aplicando tarifas porque o Lula se negou a negociar, né? Não, o Lula se negou a entregar a soberania do país para os Estados Unidos, assim como o Canadá também se negou. Não custa lembrar que o Trump defende que o Canadá seja mais um Estado americano. Ele chegou a dizer isso no Salão Oval para o primeiro-ministro do Canadá, né? Ele estava com o primeiro-ministro do Canadá lá e disse, olha, essa linha, que tem aquela linha que separa o Canadá dos Estados Unidos, que é uma linha reta ali, né? Só quando chega no leste é que dá aquela recortada. Ele diz, olha, essa linha, como essa linha artificial, dizendo, o Canadá, na verdade, pertence aos Estados Unidos. Então, o Canadá está sofrendo tarifação agora, nós vamos ver daqui a pouco, e isso, evidentemente, nada tem a ver com o Lula. Então, primeiro, o Marco Rubio, na verdade, pega a política protecionista dos Estados Unidos, né? E o Jameson Greer, que é o secretário do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, está dizendo, sim, a política dos Estados Unidos é essa mesma, né? Nós vamos praticar protecionismo. Isso está escancarado, assim, escancarado. Não é, isso aqui não é uma interpretação. O Reinaldo está fazendo uma leitura. Não estou fazendo uma leitura. Estou reproduzindo o que ele está falando, né? Rigorosamente o que ele está falando. Então, mente o Marco Rubio. Agora, isso não quer dizer que os Estados Unidos não estejam tentando interferir nas eleições no Brasil. Estão tentando interferir nas eleições no Brasil. Isso está muito claro. E, portanto, o Lula faz muito bem em pegar o gancho, o discurso da soberania, porque é disso que se trata. Essa é a questão. Nenhuma questão é mais importante do que essa hoje na eleição. Ou melhor, são duas questões, mas que estão imbricadas, estão ligadas, uma relacionada intimamente à outra. A questão da soberania e a questão da democracia, né? Há duas visões de mundo que estão plasmadas, claras, consolidadas, né? Numa delas, o Brasil tem uma inserção soberana no mundo segundo seus interesses, e aí o seu governo faz escolhas certas, erradas ao longo da história, isso ficará demonstrado, né? E a outra é a questão democrática.
né? Quem é que está defendendo a democracia? Ainda ontem nós vimos aqui, daqui a pouco se vê de novo, né? O Flávio Bolsonaro continua a advogar teses golpistas. Né? Ele continua a achar, por exemplo, que a eleição de 2022 foi fraudada. Né? Ele continua a sugerir que essa de 2026 também será. Portanto, o pai, que já não aceitou o resultado da eleição anterior, agora ele se prepara para não aceitar o resultado dessa, se o resultado lhe for adverso. Né? Então, evidentemente, resta ao Lula fazer o discurso da soberania, que lhe está sendo dado de presente, praticamente. Né? Eu insisto que isso não é que o Lula esteja forçando a mão, é que os outros, seus adversários, né, o seu principal adversário, que é o Flávio Bolsonaro, adotou um caminho, e o caminho que essa gente adotou é o caminho da subordinação aos Estados Unidos. Então, veja, nós temos de lembrar, mas fica repetindo, porque você precisa sempre saber com quais informações você precisa lidar para entender a questão. Né? Quem foi que mandou um documento de 84 páginas para o governo americano dizendo que estava disposto a ceder a todas as exigências dos Estados Unidos? Foi Flávio Bolsonaro. Né? Ele mandou para lá o documento. Né? Deixando claro que tudo está em negociação, terras raras, etc., inclusive o PIX. Só que aí colocando de uma maneira enviesada, criando benefícios para os cartões de crédito. Né? O que hoje, diga-se de passagem, matéria do Economist, matéria do Guardian, o mundo entendeu, né, a coluna do Paul Krugman, de que tratamos ontem, o mundo entendeu que os Estados Unidos querem destruir o sistema de pagamento, o PIX, que tem medo que esse modelo se espalhe pela América Latina e isso prejudique empresas americanas. E o Flávio falou, deixa comigo, mandou o documento para lá. Né? Mas não foi só esse documento, ele também mandou uma carta, né, ao Marco Rubio, em que ele pedia, mais uma vez, que a eventual tarifação, é o que está lá na prática, o que ele falou também para o Trump lá, viesse só se ele perdesse a eleição. O Rubio até disse, olha, nós temos de tarifar, não tem jeito, porque o Brasil tem práticas desleais, o que é mentira. Né? Mas, nessa carta, o Marco Rubio agradece ao Flávio o fato de o Flávio ter colocado a equipe de transição do governo, caso ele ganhe a eleição, a serviço dos Estados Unidos. Isso é crime. É bom que fique claro. Né? Crime tipificado no Código Penal. Quem acompanha o programa Reinaldo Metrópolis aqui no canal de TV, eu vou devolver a palavra para o Reinaldo. Então, meu caro, o Lula tem que fazer isso mesmo. Tem que deixar claro que a questão da soberania é o que está em disputa. Eu represento a autonomia, o Flávio representa a vassalagem. A prova, reitero, o documento que o Flávio mandou para os Estados Unidos, cedendo, oferecendo vantagens que, na verdade, cede às pressões americanas, e a carta do Marco Rubio, em que ele coloca o próprio governo, caso ele seja eleito, à disposição de transição, à disposição dos Estados Unidos. Artigo 359-I do Código Penal. Isso dá cadeia, inclusive, porque se trata de negociar soberania nacional com um país estrangeiro. É o que ele se ofereceu para fazer. É uma vergonha que as coisas sejam assim, mas elas são assim. Né? Daqui a pouco nós vamos falar do green card do Dudu. Né? O pagamento já está chegando, as vantagens já estão chegando. Né? E não há constrangimento nenhum nisso, obviamente.